primeiro passo para proteger teu filho é cuidar das suas dores. Você olha para aquela criança, você acessa aquela criança que você foi, né? Você não é brother do seu filho. Você não é brother. E quando você se põe como brother, você vai querer que ele logo tenha autonomia própria para você se manter como o amigão dele, onde você se exime da responsabilidade. Olá, seja bem-vindo ao Tripla Visão. Eu queria perguntar para você, o seu filho tem autonomia? Bem, autonomia emocional ou apenas autonomia física? E se você acha que os seus traumas afetam a autonomia do seu filho? Então quem vai ajudar a responder isso aqui para vocês é a psicóloga Letícia Ramos. Eu sou Letícia Ramos, especialista em terapia cognitivo-comportamental e gestão emocional. Trabalho com crianças, adultos, adolescentes e idosos. A psicóloga Andréa Frei. Bom, eu trabalho com casais, com orientação a famílias e também sou especialista em traumas, né? A gente tem um currículo vasto aqui, mas por enquanto é aqui nesse enfoque sistêmico, familiar, e a partir da visão do trauma que eu vou abordar os assuntos aqui. Eu sou Tito Belo, sou terapeuta junguiano e também metafísico. Aconselhamento metafísico transenergético é a minha parada. E aí, parentalidade? Primeiro, o que é? Parentar, né? Parentar, cuidar, assessorar, orientar. Criar. Isso é parentalidade. Parentalidade é um movimento que inclui tudo isso. Movimento, ou seja, todo tipo de relação que se estabelece entre ascendência e descendência. É a relação que você tem só com aqueles que você cria. Isso é importante. Ok. Já começamos bem, hein? Ok. Porque tem um monte de gente cuidando, parentando pai, mãe, avô, tio, primo, Então, para deixar sobrinho. claro aqui para quem está assistindo, quando a gente fala em parentalidade, você está falando apenas da relação com a cria. Com a cria. Ok. Parentar é isso, esse olhar de cuidado, de amor e de limites. E a minha questão inicial, como um trauma de um pai ou mãe afeta a autonomia do filho? Por que os pais hoje querem tanto filhos com autonomia, ao mesmo tempo em que nem eles sabem da própria? É um novo mundo. O que é autonomia, Tito Belo? O quanto você tem de disposição e capacidade de se gerir a própria vida. Autonomia, como o nome diz, não é? Nossa, a pergunta é ótima, porque é o que a gente sempre bate o martelo na metafísica, diz a sua parcela de responsabilidade em tudo que acontece, seja positivo ou negativamente, tudo que lhe diz respeito tem uma parcela de responsabilidade, autorresponsabilidade. E dentro dessa parentalidade existe também, quando nasce uma criança, então vai nascer esses pais. E não sei se vocês passaram por isso, mas quando você olha para aquela criança, você acessa aquela criança que você foi, né? Às vezes esse processo não é consciente, né? O pai ou a mãe, eles já projetam de imediato a sua própria criança naquele serzinho e logo alguns limites, alguns cuidados, eles vêm não para aquela criança, mas eles vêm para a criança ferida deles. Né? A gente trabalha muito isso em consultório. E essa projeção é interessante. Um exemplo, você foi uma criança que foi treinada para ser um jogador de tênis e você não foi esse jogador de tênis. E aí você tem um filho. E aí você faz o seu filho, você olha para ele e fala, esse filho vai ser o jogador de tênis que eu não fui. Sim, e aí o que acontece com essa criança que está ali? Não é vista. E não ser vista tal como ela é, causa muito problema. E aqui a gente está falando e respondendo a sua pergunta. Como os traumas são passados. Sim, não tem como negar e faz parte até da nossa evolução, faz parte do nosso cotidiano lidar com isso, se conscientizar disso, para que isso possa ser resolvido como uma forma de subir um degrau na vida, né? E é muito natural, dentro do que a gente conhece de si mesmo, que você passe inconscientemente isso para o filho, assim como você falou. Né? Por isso que parentar exige autotrabalho. Você protege... O primeiro passo para proteger teu filho é cuidar das suas dores, das suas histórias e resolver as suas histórias nos lugares que lhes cabem, que é com seu pai, com a sua mãe, com a sua avó, com o seu avô, mas normalmente é pai e mãe, né? Quando a gente consegue fazer esse movimento, e é para a vida inteira, muitas vezes, a gente protege a cria. A gente não passa à frente os traumas, porque eu já me apropriei deles o suficiente. Mas aí está parecendo que a responsabilidade dos pais, ela exime totalmente o filho de qualquer responsabilidade. E eu não acho que seja assim também, né? Existe a parcela de responsabilidade de cada um. Isso eu vou repetir sempre, né? Porque é o que a metafísica nos ensina de uma forma muito profunda. Mas essa responsabilidade, quem ensina são os pais. Porque é a gente que tem um cérebro preparado para isso. Quando uma criança, um adolescente está em formação, o cérebro dele ainda não está preparado para certas responsabilidades, planejamento. E é o adulto que ensina. Ó, é assim, faça dessa maneira. É claro, eles vão contestar.
Mas a gente é como se fosse o cérebro regulador de um outro cérebro, porque aquele cérebro ali, ele não está preparado para tomada de algumas decisões, para planejamento. E é a gente que regula a própria emoção dessa criança. Décadas atrás, na minha aula de neurociência, aprendi que realmente o cérebro fica completamente pronto aos 21 anos. Agora até os 27 quase. Então, tá mudando, né? Vai mudando. Agora, o Vai trauma é exatamente isso, né? Pegando o gancho aqui. É o congelamento, o trauma é o congelamento de algumas emoções as quais não estávamos prontos para digerir, para elaborar, para ter autonomia sobre. Ficamos reféns daquilo. Então, quando a gente cresce, né, e aí a gente como adultos, como pais, isso está congelado, ou seja, eu estou ali, reproduzindo, parado no tempo com aquela emoção e com aquele sentimento. Quando eu vou me comunicar com meu filho, imediatamente, instantaneamente, espontaneamente, esse sentimento está sendo passado adiante. E como a criança aprende por modulação, por repetição, ela entende que aquele é o normal. A gente cresce nas nossas casas, às vezes percebendo que tem coisa errada e tal, mas a gente entende que é uma normalidade até conhecer outras famílias. Eu lembro que num episódio passado você deu um exemplo de um quarto escuro na sua casa onde ninguém mexe e nunca mexe. De repente você precisa ser mexido e ele está lá do mesmo jeito que era antes. Os traumas funcionam assim. Então é algo que você traz até que você tenha um despertar. Eu chamo de uma caixa de X que você tenha. Você tem uma caixa guardada que fica ali parada com algo que você não tem condição ainda de mexer nem de olhar. Primeiro olhar, mexer então nem se fala. E quando você faz ressonância e você encontra um pequeno X pela frente que seja reproduzido pelo seu filho ou por qualquer pessoa, você vai fazer com que esse X que você se deparou entre em ressonância com toda aquela caixa de X que você tem dentro de você. A ressonância, ela é um fenômeno físico onde você precisa de dois corpos em mesma fase e mesma frequência. Mesma frequência significa você estar em vibração em mesmo número de vezes por segundo. E mesma fase é no mesmo sentido. Eu posso vibrar essa mão e essa, o mesmo número de vezes por segundo, mas o que eu estou mostrando aqui, elas estão exatamente defasadas. A mesma fase é isso aqui. E quando isso acontece, qualquer tipo de energia que entra em ressonância, ela se multiplica. Então, quando isso acontece, esse contato acontece isso. E aí começam as presepadas. E essa caixa de X que tem em você, esse seu trauma vem para fora. E como você falou, se você não tiver condição de olhar para isso, se você não tiver condição de lidar com isso, como isso fica em relação ao seu descendente? Existe muita, então, projeção e repetição. Repetição até do que você vivenciou, como o que você viu seu pai ou sua mãe fazendo. Então, é necessário uma tomada de consciência de si, para conseguir quebrar esse padrão do que você aprendeu com seus pais e com a sua mãe. E como que isso é possível? Eu percebo muito claro, a gente... Pela terapia, você consegue trabalhar isso. Uma vez o meu filho perguntou assim pro meu marido: por que você faz terapia, papai? E a resposta dele eu achei sensacional: para eu ser um pai melhor. E ele foi buscar, de fato, terapia para conseguir ser um pai melhor e entender as suas questões com paternidade. E ele queria mesmo... A criança ferida, né? A criança ferida. É muito interessante, porque eu escuto muito isso no consultório, né? Mas, principalmente com os casais, né? Mas como assim? Ele está reproduzindo uma coisa que ele mesmo vivenciou como ruim, e aí agora ele repete, né? Às vezes traição, então via o pai traindo, e aí agora cresce como adulto no próprio casamento, trai. Mas como assim, né? Mas por que repete? Então, essa explicação que você traz em relação à frequência, né? Ao funcionamento da nossa natureza física. Da nossa natureza humana. É a natureza do planeta, né? Ela explica essa questão. Então, ao mesmo tempo em que eu me magoo como criança com situações vivenciadas, né? E a gente normalmente fica impotente como criança para resolvê-las. Então, veja-se muitas coisas, muitas sensações de impotência que você traz hoje na tua vida adulta, se elas não estão relacionadas à impotência lá da infância. É um trauma congelado, ou seja, lá na infância eu não tive condição de arcar com aquilo que me aconteceu. Congelada naquilo, eu cresço com a ideia de que eu estou impotente e não consigo resolver. Isso é um ajuste que a gente precisa fazer, que a gente faz em terapia. Que hoje, como adulto, você teria autonomia para. Mas, enfim, quando a criança assiste ou vivencia alguma situação ruim, e ela sabe que é ruim, estão acontecendo os dois fenômenos ao mesmo tempo. Então, a criança, né, como você falou aqui, a criança que, defasada, se magoa e trava, porque não tem reação sobre aquilo, potência. E, ao mesmo tempo, ela está sendo ensinada, modulação do cérebro, repetição de comportamento, né, mímica, ela está sendo ensinada a aquele comportamento. Na parte sistêmica, o que a gente entende? A gente vai falar de lealdade invisível. O que é isso? Por exemplo, né? Então, a lealdade invisível, ela tá dizendo, né? Eu preciso estar leal a determinada pessoa, porque eu a amo,
E se eu fizer algo diferente ou considera-se de forma muito inconsciente, se eu chutar o balde com essa pessoa, ela vai parar de me amar. Criança tem muito medo de perder os pais, né? Por atitudes que possam ter em relação a qualquer tipo de limite ou de extravasamento de emoções, depende muito da construção dessa família. Então, por exemplo, uma criança que viu o pai traindo a mãe, né? Percebeu alguma coisa, se magoou com isso, teve que dar conta disso para não falar para a mãe, para entender da forma que ela podia. Para acolher a mãe internamente. Para proteger a mãe e ao mesmo tempo proteger o pai da própria raiva que sentiu desse pai ao ver isso acontecer, né? Ela se cala, isso fica congelado, certo? Sim. Só que aí entra a lealdade invisível, que eu não pude dar um chute na canela do meu pai, né, e falar para ele que eu odiava ele naquele momento, porque eu tinha medo de perdê-lo. O que é a lealdade invisível, né? Que a gente fala, por exemplo, nesse caso. Eu vou ser igual ao meu pai. Porque assim eu o amo, assim eu o compreendo. Esse é um raciocínio sistêmico. E a gente muitas vezes repete, não só por todas as outras, né, parâmetros que eu já trouxe. E também porque eu não tenho condição eu não tenho capacidade emocional, condição emocional de dar o chute na bunda que eu queria dar. Sim, aí é a impotência. Mas a lealdade invisível, são várias camadas, né? A lealdade invisível é isso. Eu entendo que o amor, né, isso eu falo, é um tecido conectivo. E que se eu não faço diferente do meu pai ou da minha mãe, eu ainda os tenho no meu coração. Eu ainda os amo. Se eu fizer diferente, ou eu vou estar fora desse sistema que acolhe tudo isso, entende? Ou eu vou estar rompendo. E aí, o que acontece com essa criança? Ela acaba, de uma forma inconsciente, ocupando um outro lugar. Às vezes, o lugar desse pai que se foi. Então... E aí vem as questões emocionais, que ela vai crescendo com aquilo e vai se sentindo responsável, por exemplo, ou por um irmão ou pela própria mãe. Ótimo, e aí então a gente liga isso com a autonomia, porque é aí que eu deixo de fazer, né, como criança, eu deixo de trilhar um caminho específico, real, verdadeiro, íntimo, para trilhar o caminho, opa, me entortei aqui, fiz a curva, porque é o que vai casar para o ressonância, seja, né, pela você chamou de... tem vários planos aí, né, lealdade invisível. Lealdade invisível, né, eu chamo de ressonância. E então isso que você está trazendo, ele faz com que a gente já sinta esse desvio de caminho. Mas sem perceber. E ao mesmo tempo, esse pai, ele exige que o filho tenha autonomia. Ao mesmo tempo que ele tira, sem saber que está tirando. E a gente quer que o filho tenha autonomia. Tá tirando por quê? Porque tá tirando a criança da condição de ser criança, que seria o único lugar que ela deveria ocupar nessa relação. Porque também os pais estão muito envolvidos com aquele momento ali, por exemplo, da separação, e acabam esquecendo de sentar com esses filhos e ter uma conversa. Olha, a gente se separou, mas seu pai continua sendo seu pai. Eu sou sua mãe, a gente está aqui por vocês. Isso exige uma maturidade muito grande. Eu não ia falar, mas eu vou falar. Porque os pais de hoje em dia, a maioria dos pais de hoje em dia, apesar do meu rostinho de 20, eu já tenho quase 60. Tá? Eu já estou com 57 anos. O que acontece com os pais de hoje em dia, da faixa de 20 e pouco, 30 e poucos anos, que ainda têm em si uma grande adolescência, exigindo, uma coisa que a gente estava conversando aqui antes de começar o podcast, exigindo que os filhos tenham autonomia, e eu até coloquei minha posição, eu acho que os pais adolescentes de hoje exigem a autonomia dos filhos porque eles querem se excluir, se eximir mais rapidamente da responsabilidade, porque é um peso essa responsabilidade. Ela é um peso diferente do que era há muito tempo atrás, onde existia muito claramente um papel de pai e um papel de filho. Então os pais querem ser mais amigos do que pais, as mães mais amigas do que mães. Ser pai, ser mãe exige um equilíbrio muito grande, né, entre firmeza e aconselhamento. Você não é brother do seu filho. Exato. Você não é brother. E quando você se põe como brother, você vai querer que ele logo tenha autonomia própria para você se manter como o amigão dele, onde você se exime da responsabilidade. E aí que acontece toda a confusão, porque é isso. O pai não é amigo. O pai é aquela pessoa, o pai, a mãe, os pais, então, eles são aquela pessoa que estão ali para guiar aquela criança. E aí, às vezes, fica naquele papel assim, mas será que eu estou sendo muito bravo? Será que eu estou sendo pouco exigente? Então, esse olhar para o filho, ele é importante para até mostrar para ele, ó, eu olho por você, eu cuido de você, e como que eu cuido de você? Te mostrando esses limites, não dá para fazer tudo. E aí, acaba entrando nesse lugar, então, que a gente tem visto muito, eu recebo muita ligação, assim, ou dos pais, ou paciente que está entrando já com essa questão, meu filho, em comparação com as outras crianças, ele está muito infantil. E tem 10 anos, 9 anos, ele ainda brinca. O pai estranha que a criança de 10 anos queira brincar. Por quê? Mas por que ele estranha? Ele até esquece a criança que ele foi, que normalmente esses pais de 30, 40 anos, que há 30, 40 anos ele de fato nessa idade brincava. Mas ele já esqueceu que é assim, porque o que a gente tem hoje em dia? É esse formato onde está todo mundo conectado. Você está falando sobre a rede agora. Estão conectados dentro do mesmo canal, todo mundo ali. Então todos estão conectados
nas redes Eles vão entrando no mesmo bolo. que se desconectam Entre si. de uma realidade. Né? E como é que está também essa realidade? Como está todo mundo conectado, as crianças estão consumindo conteúdos muito adultos. Tem várias maneiras de controlar isso, mas normalmente eles dão um jeito de sair desse controle. E aí eles começam a consumir esses conteúdos adultos e que acaba, então, pulando essa fase, que é a infância, que é tão curta, e vai direto por aquele modo, não é jovem adulto, mas é o mini adulto. O mini Pessoal, adulto. não esqueça de deixar seu like no canal Tripla Visão, compartilhe e também siga o nosso canal e também siga no Instagram, hein? Tripla Visão Podcast. Siga lá. Tem uma questão, né, Lê, que essa história, a comparação com a comparação com o mundo antigo, que ela está cada vez mais difícil também, o que eu acho uma vantagem. Eu até falo muito, né? Não compara como éramos antes, porque o mundo é outro. É outro. Nós todos aqui na infância não tivemos celular, internet, né? Eu fui ter internet, estava com 12 para 13, né? Então, não dá para a gente comparar. O que é bom, porque a gente incorre menos em erros, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa entender o que é ser pai e mãe. Nessa nova era é muito difícil. A gente não tem parâmetro. E cada vez mais, né, e aí também por conta dessa conexão com as redes, a gente vai sendo jogado para informação dali, informação de cá. E aí você não deve usar as redes, não deve deixar as crianças usarem as redes, mas ao mesmo tempo essas informações estão vindo a partir das redes. E as crianças têm que ter essa noção de como utilizar, de como manipular. Então, eu não sou contra a rede, mas eu acho que isso sobrecarrega um pouco mais ainda os pais, que também, aí por volta de 30 e poucos anos, são adolescentes, né? São adolescentes. Sabe o que eu vejo às vezes? Os pais de 30 e poucos anos, não todos, a gente não generaliza, mas como esses mini adultos. Então, eles conseguem ter uma boa profissão, conseguem ter a sua casa, mas emocionalmente estão ainda paralisados lá na adolescência. Ainda quem dita as relações do casamento são os pais. E aí, o que eu estou falando tudo isso por quê? Porque a criança está lá no fim da lista. Socialmente, ela está como, ai, meu filho, eu tenho filho, eu sou casada, eu tenho família. Mas emocionalmente, o filho está no último. Está na última da lista. É marca de status. A gente anda e cai no mesmo lugar, sempre que é autorresponsabilidade em tudo, em qualquer pedacinho e aspecto da sua vida. Eu sinto muito isso como uma verdade, onde a gente vê as pessoas que estão muito na vivência pelo olhar alheio, então eu me apresento muito pelo olhar de fora. Eu quero me adequar completamente ao olhar de fora, mas internamente eu ainda não estou na maturidade. Eu já tenho bom emprego, tenho casa, tenho um bom carro, viagens e tudo mais. Mas internamente eu ainda não tenho maturidade. E por isso o filho fica em outro plano. Para a gente ligar o trauma, né, com as redes e com a autonomia da criança. Então, qualquer que seja o aspecto onde você vai ter uma ação emocional, o seu trauma vai se apresentar. Seja para lidar dentro das redes, porque a rede é um ambiente. É um ambiente que propicia que você saia mais facilmente da realidade. Atenção, saindo mais facilmente da realidade, você está mais longe de enxergar a sua caixinha de X, ou seus traumas que estão lá prontos para explodir. Aquele tal do quarto escuro. Né? Quanto mais longe da realidade, mais distante de lidar com um trauma que vai ser jogado em algum momento, ou a todo momento, porque não se sabe da existência dele, vai ser jogado a todo momento em cima de uma exigência de uma criança. O maior presente que os pais podem dar para uma criança é a sua presença. Ainda mais nesse mundo tão conectado. O maior presente que pode ser dado. Às vezes pensando, eu estou ausente, estou trabalhando o dia inteiro, e aí eu vou lá, viajei, trouxe uma lembrancinha. Fiz isso. Não. Traga presença, esteja presente. Muito bom. Isso já é uma porta de saída. Super. E olha, até os adolescentes, jovens adultos, sentem isso. Sento com meu pai à mesa, sento com a minha mãe à mesa, falei uma série de coisas. Quando eu vou falar em outro dia sobre esse assunto, ele não tem ideia do que eu falei e ainda me diz que eu não falei sobre isso. Por quê? Porque está desconectado. Ou está em Nárnia, ou está no celular. Né? E está exigente. Os tempos modernos estão exigentes. Então, a gente entender, de fato, acho que isso que a gente está trazendo hoje, né? Pais feridos e tal, filhos perdidos, como entendermos a autonomia e o papel e a responsabilidade dos pais e o que cabe à criança em cada fase. Se você busca por essas informações, você começa a ter um norte um pouquinho maior para se situar na própria vida, se pondo na vida, né? Então, sim, os traumas dos pais influenciam demais na autonomia dos filhos,
na medida que influenciam até a própria autonomia. Os seus traumas, eles impedem que você realize um caminho livre, aberto, solto, um caminho de amor a si mesmo para poder ter amor completo e são, um amor são em relação ao outro. Amor são é aquele amor que não vai trazer, que é confundido com outras coisas. Vocês entendem o que eu digo? Então, a minha porta de saída seria essa. Sempre eu bato na tecla da autorresponsabilidade. Alguma pronunciamento final? Sim, curtam, compartilhem e comentem. Deixem os comentários, o que a gente passou aqui rapidinho pelo tema que vocês gostariam que a gente aprofundasse, o que vocês gostariam de que a gente falasse a respeito. Tragam aqui para nós seus pareceres. Letícia, comentário final? É isso. Vamos, segue a gente e tragam questionamentos que a gente com certeza vai responder vocês. É isso aí. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tripla Visão.